O paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Conta para vós um testemunho, uma obra que Deus fez na minha vida no tempo da juventude. Eu era jovem, um espírito de vaidade que me tomou. Fiquei mais ou menos no ano de 2001, 2002, por aí. Tinha pouco tempo que tinha feito o teste para tocar nos cultos de jovens. E aí fui trabalhar na casa de uma certa criatura. E lá, por incentivo, né, das pessoas que moravam lá, na verdade, da filha da pessoa, que era muito vaidosa, né, comecei a entrar na vaidade, pintando unha, apertando as roupas, cortando o cabelo. Foi uma vaidade assim que se tornou uma cegueira, que eu praticamente quase não orava. Quando eu orava era quando eu ia na igreja, aquele vazio. Na época eu já era selado no selo da promessa, mas era assim, a presença de Deus era mais difícil, né, na minha vida. Até mais, mesmo porque quando nós estamos na vaidade, né, muita vaidade, né, o Espírito de Deus fica distante de nós, né. E aí, além dessa vaidade, o vício por assistir TV, né. E eu não queria perder filme, não queria perder novela, já tinha filme e novela da tarde, né, e noite que eu queria estar assistindo. Era um vício, assim, incontrolável, que eu não conseguia controlar. Aí Deus enviou um casal de irmãos de Itaberaba para falar comigo, né, me deu conselho, falou algumas palavras, e eu chorava e dizia assim: ah, não, chego em casa, eu vou desfazer tudo isso, vou me consertar, sair dessa vaidade. E eu me senti envergonhada, né, de estar com as unhas pintadas, envergonhada de estar com aquelas vestes apertadas. E aí, só que quando eu chegava em casa, esquecia, esqueci de tudo. No outro dia já é como se passasse uma esponja e eu não tinha força de me libertar. Aí, pela segunda vez, novamente esses mesmos irmãos foram lá, que era encarregado, e a irmã, que era instrutora, que é até hoje, o encarregado hoje já é cooperador. Foi pela segunda vez, novamente. Espaço de tempo não lembro, assim, se foi depois de quantos meses, sei que foi de um para o outro, foi pouco, não foi de muito tempo. Vamos dizer assim, por cima, vou dizer por cima, uns 3 meses depois. E aí, nesse período, Deus começou a me mostrar, né? Naquela casa, uma luz vinha assim da cozinha. Eu estava lavando roupa e vinha na minha direção e cantava aquela música, a sererê, 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 não sei como é que fala direito. E aí eu começava assim, a colocar a mão para repreender aquela luz e eu acordava. Mas tem algo de estranho nessa casa. Depois tive novamente outro sonho, que vinha aquela luz na minha direção e eu caía no chão, não tinha força de levantar. E eu ia, colocava a mão assim, repreendendo, e eu acordava. Eu falei, tem algo estranho nessa casa. E aí, só que não tinha aquela visão espiritual, né, de enxergar, não tinha força também nem de buscar Deus, não estava nem orando direito. E aí, Deus mostrou um sonho que dizia assim, uma pessoa dizia para mim assim, ó, sai desta casa, porque todos que entram nesta casa têm um bicho aqui dentro que mata as pessoas. Todas que ficam aqui é morto por esse bicho. E eu procurava onde é que está esse bicho, aí ele dizia assim, tá nessa sala. E a sala tava a TV, onde eu ficava, eu terminava o trabalho, né? O serviço, e eu ia assistir a TV até tarde. Só ia para casa à noite. E aí fica assim, né? Eu fiquei meio receosa de saber o que fazer. Precisava do trabalho também. Só que aí esqueci. Passou-se alguns tempos, pouco tempo. Não sei assim. Sei que foi tudo no mesmo ano, né? E aí Deus me deu uma visão. Na minha casa, eu estava dormindo, terminei de acordar. Eu olhava assim pro telhado e vi que estava assim, claro. Eu falei, deve ser umas 6 horas. Logo eu tenho que levantar, que hoje tem culto de jovem.
E aí, quando eu tô nesse pensamento, uma voz me chama atrás da cabeceira da cama. Me chama pelo meu apelido. Voz de homem. Chamou Neide, Neide. Chamou 3 vezes, uma voz que eu não sei nem imitar, porque eu nunca vi essa voz. E aí eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, veio uma mão que veio assim e pegou na minha garganta. Eu acordada, viu? Eu estava acordada. Na hora que eu estava falando, eu vi que eu fiquei, tentei mexer assim minhas mãos. Eu vi que eu fiquei paralisada. E aquelas duas unhas enormes, unha bem grande, ficasse aqui, ó, bem aqui, apertava. Fazia aquela garra assim, ó, apertava. E dizia assim, prostra meus pés e me adora, você está fazendo a minha vontade. Aí eu dizia assim para ele, eu só prostro meus pés do Senhor Jesus Cristo. E só adoro ele. Só adoro a Deus. E ele dizia assim, prostra meus pés e me adora, que você está fazendo a vontade dele, né? A vontade dele lá. Aí eu falei assim, eu não prostro, só prostro meus pés do Senhor Jesus Cristo. E comecei a recitar o Salmo 91, o Salmo 100, o Salmo 121, todos os versículos que eu sabia de cor, que eu recitava nos cultos de jovem, fui recitando, fui recitando. E ele mudava tudo que eu falava, né? Que eu recitava para Deus, e era ele fazia o contrário, que aquilo era para ele. E foi com aquela tipo uma briga, aquela briga. E ele não saía, e eu dizia, aí eu comecei a dizer, Senhor, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta. E clamava, e clamava, e clamava. E ele dizia, continuava dizendo, prostra meus pés e me adora. E eu repreendia, dizendo que eu só adorava o Senhor Jesus. E aí, nessa briga toda, eu via na cozinha um caixão. Aquele caixão. Só que hoje eu sei que é espiritual. O caixão é espiritual que eu vi. Naquele tempo eu não tinha essa visão, não tinha esse entendimento, né? E aí, no caso, eu ia morrer espiritualmente, não era materialmente falando, né? Quando eu vi aquele caixão, me desesperei e falei assim, Senhor, tem misericórdia. Se eu morrer aqui agora, eu não vou ter salvação, porque eu tô aqui com essas unhas pintadas, né? Tô fazendo tudo o que o inimigo, que agrada o inimigo tá dizendo que eu pertenço a ele porque eu tô fazendo tudo aqui que é dele, né? Então eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta que eu vou. Faz uma obra que eu vou me livrar de tudo isso aqui. E aí ele começou a dizer assim, ó, quem pinta a unha pertence a ele, que eu tava pintando aí por isso que eu era dele. Tô fazendo um resumo, viu, irmão? Falo dos meus cabelos. Quando ele falou do cabelo que corta, eu vi a tesoura fez assim, ó, na minha frente. Chac, chac, chac. Chac, chac. Ele falou assim, quem corta os cabelos também pertence a ele. Aí ele falou, quem aperta nas roupas, roupa justa apertada, também pertence a ele. Aí falou também, aí ele veio e falou que ele levou tantos anos para construir a televisão. E quem assiste é dele também, pertence a ele. E aí, quando ele dizia eu falava tudo com o Senhor, não vou assistir, eu não vou cortar mais meu cabelo, não vou mais pintar minhas unhas, vou endireitar também as minhas vestes. Aí, quando eu falei, prometi a Deus, aí eu falei, Senhor, se tu me libertar hoje, hoje mesmo eu levanto no culto de jovem, conto essa obra de libertação, e não faço mais. Quando eu faço isso, aí ele foi embora. Saiu. Quando ele saiu, ele volta de novo. Questão de segundos, se ele volta. Aí volta uma unha desse tamanho. Pintado de roxo. E roxo terra, aquele roxo terra assim. E ficou no meu umbigo e apertou com força. E disse assim, você ainda pertence a ele. Aí você está sendo desobediente aos seus pais. Todo desobediente é dele, pertence a ele. Aí eu falei, Senhor, se tu me libertar, eu não vou ser mais desobediente aos meus pais. Vou me consertar. Quando eu falei assim, aí eu me vi. Abriu-se uma porta. E aí abriu-se um jardim. Nesse jardim eu não pisava no chão, eu andava no ar. E a pessoa que me acompanhava eram 2 mulheres. As 2 mulheres também andavam como eu.
Fomos andando, voando. Aí abriu-se um quarto. Esse quarto dizia que era o meu quarto. Lá estava uma cama de casal que transbordava de joia até em cima assim da cabeceira, assim, caía pelo chão e ao redor, assim. E eu fiquei da porta lá em cima, assim, no ar, né? E aí veio uma voz assim do alto e falou assim: Isso aqui é tudo em troca da sua obediência. Aí nesse tempo, aí Deus começou a me visitar. Visitar era tão tremendo que a presença do Senhor foi tão grande, tão grande, tão grande na minha vida. E aquelas joias, depois eu ter o discernimento que eram os dons, né? Que Deus me deu muito dom. Aí daí pra frente tem muita obra que Deus fez na minha vida. Que Deus vai dar a graça de estar contando. Aí Deus me libertou das vaidades. O que mais demorou foi da TV. O que a vaidade foi imediatamente. Deus me libertou imediatamente de cortar as unhas. Eu ficava fazendo aqueles pega rapaz, né? Que eu não sei, né? Cada região é um nome, né? Na época a gente falava pega rapaz. Que é fazer aquela partezinha menorzinha aqui, né? Eu achava também que ali não era. Que Deus não ia se importar se eu fizesse. E Deus me repreendeu, parei de fazer. E aí eu fiz até um pedido assim, sem sabedoria, né? Que eu me arrependo até hoje, que eu falei com Deus assim, e já que eu não posso cortar o meu cabelo, que o Senhor faça com que quando eu estiver grande, chegando assim de próximo aqui, bem abaixo da cintura, que não passe do bumbum, né? Das nádegas, não passe do bumbum. E aí o senhor faz assim, que quando eu fazia ele cair, para ele voltar sempre do mesmo tamanho, para não passar daí. E até hoje se cumpre. Meu cabelo não passa daí. Não passa. Só que ele vive ralo, né? Vive ralo, assim, a questão do caindo. Me arrependo tanto que eu tinha um cabelo muito cheio. Muito cheio. Mas também por causa da vaidade que eu cheguei até a alisar meu cabelo. Quando eu alisei esse cabelo caiu. Ficou uma finura tão pequena que eu pensei que ia ficar careca. Tive que fazer uma oração a Deus. Só orar para Deus repreender. E aí, hoje eu me arrependo de ter feito, né? Esse voto sem sabedoria. Que em tudo a gente tem que ter sabedoria, né? Foi sem sabedoria. Mas Deus sabe, quando Deus querer, né? Ele achar graça, né? De fazer, seja segundo a sua vontade. Então, aí Deus me libertou de tudo. Aí só permaneceu. Assim, demorou um pouquinho. Foi questão de um mês, ou menos de um mês, porque eu também não anotei, né? Que eu fiquei naquela persistência, ia na casa da vizinha. Ah, e o trabalho lá eu saí. Depois dessa visão, imediatamente eu saí do trabalho. E como é que se diz? E aí ficou a parte da televisão, né? Aí toda noite vinha uma luz que vinha, batia nas minhas costas à noite. E não saía. E aí vinha aquela luz assim, vinha assim, batia nas minhas costas. Era um peso. E eu falei assim, eu tenho misericórdia, assim, eu vou parar de assistir, me liberta. Aí Deus me libertava, a luz ia embora. No outro dia eu ia assistir, vinha de novo aquela luz. E insistiu essa luz mais de semana. Até que um dia, com tanta insistência, eu não cumpria, ele não veio. Quando a luz não veio mais, eu falei, meu Deus do céu, Deus vai me abandonar, vai virar as costas. Agora que eu não vou assistir mais. E aí Deus me libertou por completo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Nosso Deus é maravilhoso, é bondoso, é misericordioso, é paciente, é benigno, cheio de misericórdia. E até hoje estou liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Fica com Deus.